Olá, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor. Lembrando que a mão direita do nosso Senhor está no controle de todas as coisas. E que, se for da permissão dele, em breve vamos nos reencontrar pessoalmente. Estaremos juntos para louvarmos o nosso Senhor em nossa igreja e estudarmos a palavra dele juntos, como nós gostamos de fazer. Bem, começamos na semana passada um estudo novo, que em cima das cartas de Pedro, primeira e segunda carta de Pedro, e hoje nós vamos estudar o segundo capítulo, que fala como tema principal a grandiosidade da nossa salvação. Lembrando que na semana passada nós estudamos apenas 1 Pedro, o capítulo 1, apenas 2 versículos, digamos assim, aonde o apóstolo Pedro ele se apresenta através daquela carta, escrevendo para aqueles irmãos que estavam distante de sua terra, e ele escreve aquela carta para aqueles irmãos que estavam dispersos, mas escreve para dar força, dar ânimo a eles e, de certa forma, falar dos benefícios de terem em si uma nova vida em Cristo Jesus. E ficou claro para a gente que estudou, que entre esses benefícios ele deixa claro que há um propósito, há um benefício de sermos exclusivos de Deus e há o benefício de podermos testemunhar de Deus para aquelas nações. Então esses foram os benefícios que nós vimos para aquele povo, que também se aplica para as nossas vidas. E continuando agora esta carta, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 3 até o versículo 12, o apóstolo Pedro, ele traz para a gente um tema muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje, que fala sobre a salvação. E o autor aqui coloca um título muito forte, e você tem que ter essa certeza em sua vida: a grandiosidade da nossa salvação. Porque o que Cristo fez para as nossas vidas é algo tremendo, é algo que acho que a gente não consegue dimensionar o tamanho disso. Mas uma coisa que tem que viver sempre em nosso coração, nos nossos corações, é que foi algo tremendo, algo que ninguém mais faria. Então o apóstolo Pedro traz na sua carta algumas informações para aquele povo que estava disperso, informando que eles eram forasteiros nesse mundo e que eles deveriam viver para algo maior, que era o reino dos céus. E aqui ele continua falando nessa carta, mostrando para aquele povo que nada melhor do que ter uma experiência pessoal com Deus para que se possa viver dentro deste mundo que eles eram forasteiros. O apóstolo aqui, a revista também aqui, nos mostra claramente que existia uma luta, daquele povo que vivia naquele tempo, presente ali naquele tempo, mas uma luta do que se via, mas o Pedro, ele fortalecia a esperança da glória que existe nos céus, que é uma esperança eterna. E tudo isso que foi escrito serve grandemente para a gente, porque as coisas neste mundo que nós vivemos, elas às vezes nos trazem certas dificuldades de continuarmos firmes na fé, firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E muitos de nós acabam abandonando, têm um encontro com Cristo, mas abandonam a sua fé e acabam vivendo coisas que Deus não gostaria que fossem vividas. Então, neste capítulo aqui, nós vamos ver rapidamente situações que nos mostram que é preciso a gente ter a esperança na fé, a esperança no que ainda há de vir. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. E isso vem a partir de uma experiência pessoal com Deus. Não é a experiência
de Maria, de Pedro, de Roberto, com Deus, que vai trazer fortalecimento para a minha fé, para a minha vida espiritual. O fortalecimento vai vir do meu relacionamento com Deus e não através de outros. Claro que a experiência de outros, de homens de Deus, de mulheres de Deus, são importantes para a nossa vida, mas o relacionamento é direto com Deus, é um relacionamento na vertical. Então, que nessa manhã a gente possa aprender um pouquinho do que a palavra tem para as nossas vidas. E aqui a revista trata de 3 pontos principais. O primeiro fala da salvação que nos proporciona uma nova vida. O segundo ponto fala que a salvação nos garante uma herança. E o terceiro ponto fala que a salvação, a nova vida em Cristo, nos sustenta nas provações que nós passamos. Que Deus nos abençoe nessa manhã, diante desta breve lição. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, falem, por favor, com a irmã Marcelane, comigo. Aquilo que eu souber, que a gente souber, a gente está pronto para ajudá-los, tá? Eu gostaria de orar com os irmãos nessa manhã, se for possível. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, meu Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua doce e suave presença em nossas vidas. Nós não temos palavras, Senhor, para dizer quanto somos gratos pelo Teu imenso amor que a cada manhã o Senhor demonstra em nossas vidas. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer tão grande amor que foi expresso ali naquela cruz, aonde o Senhor entregou o Seu único Filho para morrer em nossos lugares, para que nos fortalecesse diante desse mundo que vivemos, para que nos desse fé diante desse mundo que vivemos e para que tivéssemos uma vida eterna contigo nos céus. Muito obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Bem, irmãos, o primeiro ponto aqui que o escritor traz para a gente, fala que a salvação nos proporciona uma nova vida. E realmente a salvação em Cristo Jesus, ela nos proporciona uma nova vida. Eu quero ler com os irmãos aqui o texto que está em 1 Pedro, a partir do 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Se você puder pegar a sua Bíblia aí e ler, será muito, muito bom, para que você possa entender o que Deus tem para nos falar nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12. Em alguns momentos eu vou parar e vou falar alguma coisa para que os irmãos possam acompanhar comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que estáis guardados no poder de Deus mediante a fé, para alcançar a salvação, já prestes a ser manifestada no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo afligidos por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, o qual perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas, do qual salvação os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada,
inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando as aflições que haviam de vir a Cristo e a glória que se lhes havia de seguir. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. A palavra de Deus aqui fica muito clara para a gente que nós devemos bendizer o nome do nosso Senhor, em virtude daquilo que tudo que Ele fez para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Muitas pessoas não entendem o que seria essa questão de uma nova vida em Cristo, em ser gerados para uma viva esperança. Aqui o texto diz que pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, há uma herança incorruptível, incontaminável para as nossas vidas. Nós podemos dar glórias a Deus por isso, porque Ele nos deixou essa herança que é a nossa vida eterna com Ele nos céus. Através da morte de Cristo Jesus, nós temos essa herança que não pode murchar, que não é como nenhuma herança que a gente possa ganhar aqui na terra, mas essa herança de Cristo é vitalícia, ela é eterna e ela está para as nossas vidas. O apóstolo Pedro diz aqui, fortalecendo a fé daqueles que estão guardados no poder mediante a fé. Então nós estamos guardados por Deus mediante a fé, aqui enquanto nós estamos vivendo, para que a gente possa alcançar a salvação no último tempo, quando Cristo Jesus voltar. E ele vai dizendo que nós devemos ter alegria no Senhor enquanto estamos aqui. E aqui vem um versículo muito interessante, que ele fala o seguinte: vocês têm que estar alegres, ainda que agora, nos nossos dias, sendo necessário que talvez a gente esteja um pouco afligido por várias tentações. Então, o que ele estava dizendo para aquele povo tem tudo a ver com a gente nos dias de hoje. A gente pode ser afligido, as tentações podem vir, mas a nossa fé está sendo provada. E nós estaremos com Cristo Jesus, eu creio, morando com Ele nos céus, em breve, assim quando Ele voltar e nos levar para morar com Ele, em sua mansão celestial. Bem, o primeiro ponto, eu já falei um pouco aqui nesse momento, mas o primeiro ponto fala da salvação que nos proporciona uma nova vida. A nova vida que é apresentada aqui, ela é um conceito na verdade. É um conceito de regeneração. Nós fomos gerados por nossas mães, digamos assim, né? Mas no momento que nós temos um encontro com Cristo Jesus, nós somos regenerados. O Espírito Santo, ele nos regenera. Então ele transforma aquilo que era morto, transforma aquela vida em uma nova vida. Tem um comentário na Bíblia que fala que é como se fosse um processo de transplante. Um processo de transplante, por exemplo, como um coração que é transplantado. Aquele coração está aqui na pessoa, talvez não esteja batendo tão bem, ou talvez já esteja morto, e aí pega-se um coração novo e é transplantado e colocado dentro daquela pessoa. Para que a gente possa entender, é longe disso, mas para que a gente possa entender, aquela pessoa que estava morta, quase morrendo, há um transplante e ela tem uma vida regenerada, há uma nova vida para ela. E é assim para a gente também o conceito de regeneração, nós somos regenerados. Aqui, o capítulo 1, verso 3, diz assim, nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A gente precisa entender bem essa questão, a gente precisa entender essa essência do que é a gente ter a regeneração em Cristo Jesus. Algo muito importante que precisamos entender é viver pela fé, né? E esse evangelho de Cristo Jesus, ele proclama uma nova vida. Na revista tem um comentário de um teólogo, Luiz Berkoff, que ele fala que a salvação ou regeneração é o ato de Deus que o princípio da nova vida é implantada no homem. Então, a salvação, a regeneração, é um ato, é uma ação de Deus, é um princípio que implanta-se no homem a nova vida. E essa questão aqui que fala a salvação nos proporciona uma nova vida, realmente ela nos proporciona uma nova vida. A gente pode muito bem ver como éramos e como somos hoje. Talvez muitos de nós estejam no processo, né, dessa regeneração, né? Mas é muito claro a gente ver que o Espírito Santo ele produz mudanças em nossas vidas. E essas mudanças, elas acabam atingindo o homem por completo, elas nos atingem por completo, nas nossas emoções, na nossa vontade, no nosso intelecto, na nossa vida como um todo na sociedade. A gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade pagã. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito aqui. Nós somos forasteiros neste mundo. Neste mundo, nós éramos forasteiros com Deus, mas hoje nós somos forasteiros nesse mundo. Então, o Espírito Santo, ele vai trazendo para as nossas vidas mudanças, mas a gente não pode esquecer que a gente está nesse mundo, nessa sociedade pagã. E isso aqui o apóstolo Pedro deixa bem claro para aqueles cristãos naquela época, e nós temos que ter isso como claro em nossa mente, porque não tem como luz e trevas estarem juntos, não existe como. Quando a gente que está no processo, nós somos regenerados por Cristo, estamos neste mundo, a nossa mudança, ela vai incomodar a sociedade. Ah, por que fulano de tal era tão meu amigo, irmão Ricardo? Poxa, ele era meu amigo, a gente saía junto, a gente saía para ir pro baile à noite, a gente curtia junto, a gente saía para beber junto. Mas você foi regenerado, você hoje é uma nova criatura. Então aquela pessoa que andava contigo, ela ainda não foi regenerada por Cristo. Então há um incômodo para aqueles que estão à nossa volta. E é importante você entender isso para que você também na sua vida com as pessoas não entre em choque. Não se choque com coisas que eles vão dizer para você, porque faz parte do processo, tá? Faz parte do processo. E aproveite essa oportunidade, coisas como essas que podem acontecer, para que você fale de Jesus, porque a ressurreição de Cristo Jesus é a nossa garantia. Então eu acredito que você tem amigos, você tem pessoas à sua volta que ainda não foram regenerados. Então fale de Jesus para essas pessoas. Não deixe de falar de Cristo para essas pessoas, para que Cristo também proporcione para eles uma nova vida. Não guarde Cristo para você. Fale de Cristo para os seus amigos, sabe? E outra coisa, não tenha medo. Peça a Deus ousadia, peça a Deus mansidão para falar, para que você possa falar de Jesus para as pessoas que estão ao teu lugar. Então, a salvação nos proporciona uma nova vida. E essa nova vida em Cristo Jesus, ela faz com que você fale dela para outras pessoas. O próximo ponto fala que a salvação nos garante uma herança. Aqui no versículo 4 diz que para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. O que Cristo nos garante é uma herança eterna.
guardada nos céus para você. Então, eu te encorajo neste dia a não perder a fé que você tem em Cristo diante dessa situação que você tem vivido. Não perca a fé, fortaleça a sua fé, fortaleça com a palavra de Deus, tá? E mesmo diante dessas situações difíceis, eu quero te dizer, eu quero só replicar o que a palavra está dizendo aqui, ó. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que estáis guardados no poder de Deus mediante a fé. Não perca a esperança. Há uma herança muito grande lá nos céus. Uma coisa a gente já sabe, que é a herança de morar com Cristo eternamente. Tem coisas que ainda não são abertas para os nossos olhos, só Deus sabe. Mas essa herança é certa de estarmos com Ele nos céus. Eu quero ler com vocês aqui Romanos, capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Essa parte aqui do texto de Romanos fala um pouco sobre a libertação. E o versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vou ler novamente. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus. É um privilégio sermos filhos de Deus. Nós somos privilegiados de sermos filhos desse Deus tão maravilhoso. E nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, tudo quanto pertence a Cristo Jesus, pertence a nós também. E se com ele nós padecemos no sofrimento, com ele, nós também seremos glorificados com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Amém, irmãos? O próximo tópico fala sobre a salvação que nos sustenta nas provações. Vamos ler aqui o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes pacientes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis com grande alegria. O apóstolo Pedro aqui deixa claro que as provações, elas são naturais, elas vão acontecer, porque através das provações nós vamos crescendo, vamos melhorando no nosso relacionamento com o Cristo. Então, nós passamos provas em nossas vidas e a grande salvação, a salvação, ela nos proporciona um entendimento que nos sustenta em nossas provações. Nós temos grandes dificuldades, nós temos lutas, mas como é que a gente vai enfrentar? Qual vai ser o nosso resultado em cima dessas situações? O apóstolo Pedro aqui deixa outro exemplo, lá no capítulo 1, no versículo 7, diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o qual perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Nós somos provados em muitas situações de nossa vida.
Agora, a grande questão, o grande ensinamento aqui que ele deixa é o seguinte: como é que a gente vai demonstrar, como que a gente vai viver, o que nós vamos ter como resultado desta prova? Assim como o ouro foi provado e foi testado e foi comprovado, a nossa fé, ela precisa ser genuína e comprovada no final dessas provas todas. Como? Como que a gente vai comprovar que nós temos uma fé genuína em Cristo Jesus? Confiando nele. Confiando e diante das situações, das lutas, diante das tristezas, diante dos desânimos, das lutas, a gente tem que passar essa situação com louvor e glórias ao nosso Deus. Não é fácil. Tem momentos que a gente fica um pouco mais triste e tudo, mas a gente não pode baixar a nossa cabeça porque são provas. A gente precisa se apresentar com alegria e essa alegria é produzida através dessa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, quando a gente demonstra que nós estamos confiantes em Cristo Jesus, a gente passa pelas provas sim, com alegria, uma alegria que o mundo não tem facilidade para entender, mas a gente precisa passar. Outro texto que fala sobre a questão da prova, do sofrimento, é o próprio texto, o próprio relato do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em João 16, versículo 33, que diz assim, Cristo está falando da partida dele, e ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Cristo está falando aqui? Tende bom ânimo. Vocês vão passar por provas, vocês vão passar por lutas, né? E a gente precisa passar por essas provas com a certeza de que a salvação ela nos sustenta nesses momentos de provações. E o último tópico aqui que o autor traz para a gente fala que a salvação nos revela a sua grandeza. E realmente, em toda a Bíblia nós podemos ver, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós podemos ver que haveria uma grande salvação. Nós podemos ver isso dos profetas aos discípulos, que existia um projeto de salvação que estava sendo traçado e que esse projeto teria como culminância a morte e a ressurreição de Cristo. E ali haveria uma execução daquele grande projeto traçado pelo nosso Deus. Então, nos revela tão grandiosa é a grandeza da salvação. Aqui no 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: aos quais foi revelado somos nós, aqueles que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Foi revelado a igreja, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles administravam estas coisas. Traz uma ideia da questão do Antigo Testamento, que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Esse processo de salvação, essa grandiosidade de salvação, nos foi e nos é oferecida. E a salvação, ela nos tirou do império das trevas, nos tirou do inferno, da condenação. Todos nós sabemos disso. Mas a salvação, ela também nos oferece. Nos dias de agora, de hoje, enquanto nós somos forasteiros aqui nessa terra, ela nos oferece benefícios que precisamos viver. Essa herança que Cristo nos deu é uma herança que é indestrutível, ela é incomparável, ela é incorruptível. A gente precisa entender isso. E um outro ponto importante é que essa herança, a salvação, não é pelo nosso merecimento.
Tem pessoas que acham que bastam ser boazinhas que vai ter a salvação. Não. A salvação não é pelo meu merecimento, não é pelo que você faz, pelo que eu faço, mas é a manifestação da graça do Senhor. Meus queridos, que possamos entender a grandiosidade da salvação de Cristo ali naquela cruz, por mim e por você. Que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada. Olha, estou com saudade de vocês. A gente vai se encontrar em breve, vamos tomar nosso cafezinho lá na classe e vamos estudar juntos. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.